Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E antes de mais nada, curta o nosso canal, comente, dê um ok, porque isso ajuda muito a gente crescer aqui no nosso canal. E hoje o nosso assunto será insegurança perimetral. E para falar sobre esse assunto bem complicado, que até eu me perco, eu convidei o nosso amigo Fred Rocha, da Samstar, responsável pela parte técnica e comercial da empresa. Tudo bom, Fred? Bom, dona João, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo um assunto que é tão presente no nosso dia a dia e que, por vezes, a gente negligencia, né? E que, se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, a gente consegue otimizar em muitos projetos. Não só em custo, mas principalmente também na questão da otimização da segurança. Mas, Fred, antes da gente entrar aí para explicar o que é a insegurança perimetral, conta pra gente um pouquinho da tua história, porque o Fred, ele é novinho assim, mas ele tem uma bagagem muito grande. Como ele não faz academia, ele tem bastante tempo para trabalhar. Então, conta pra gente, Fred. Perfeito, perfeito. Não, muito obrigado. Eu tenho uma bagagem já de mais de 10 anos na área de segurança, né? Eu sou hoje fabricante, comecei como integrador e como integrador eu conheci a Senstar, que na época chamava IMETS, que já fazia parte de gestão de câmeras e analítica. Mas conta pro pessoal o que tu é formado. Ele é formado em engenharia mecatrônica, gente. Tem que ser um crânio para fazer isso, né? Não, é um pouquinho difícil, é um desafio, mas talvez a parte mais interessante é justamente a necessidade do curso, que é justamente a sinergia de áreas. Mas né? O que a gente faz? O que a gente aprende? Conta pra gente, porque eu também não sei. O que a gente aprende numa engenharia mecatrônica? Não, perfeito. Até trazendo isso para o universo do que a gente vai falar hoje, né? Dentro da mecatrônica a gente tem as verticais de engenharia da computação, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Então, não é ser engenheiro em uma delas, mas nas três e trabalhar em conjunto. E trazendo isso para a nossa realidade, quando a gente fala de segurança e complexidade, hoje não dá mais para pensar em segurança apenas em câmeras, analíticos ou só sensores de perímetro. Você tem que trazer tudo junto e garantir o que a gente chama de consciência situacional. Então, o seu operador vai estar ali no cockpit e vai conseguir saber o que está acontecendo em todos os pontos do perímetro, em todas as localidades do seu site. Tá, mas antes disso, o que a gente estuda mecatrônica? Tu estudou mecatrônica há quantos anos? Bom, o curso base são 5 anos. 5 anos. Então, tu estudou um pouquinho de engenharia elétrica, a computação da internet, né? Engenharia da computação, exato, e também engenharia elétrica. Então, tu manja de tudo isso. A gente faz um pouquinho de tudo justamente para lidar com projetos complexos. E daí tu foi trabalhar numa outra empresa como integrador. Exato. Então, como integrador, eu já fui direto lidar com projetos complexos. Eu tive a sorte e o prazer de trabalhar justamente na época que o Brasil estava se preparando para a Copa do Mundo. Então, meus primeiros projetos foram justamente os aeroportos. Então, ali eu já pude vivenciar um pouquinho de tudo de segurança. Nessa época tu era integrador. E automação. Exato. Então, ali eu fiz câmeras, eu fiz toda a parte de automação, toda a parte de incêndio, som. Então, eu pude ver várias disciplinas que hoje a gente lida no dia a dia dos prédios corporativos, né, dos ambientes mais complexos que demandam tecnologia. Porque no aeroporto você tem a parte de sonorização, porque quando eles fazem os anúncios, a parte de câmeras que fazem o monitoramento, né? Exatamente. O que mais que a gente... Então, ali foi a tua escola, foi... Exato. A minha escola, a minha pós-graduação, talvez mais importante do que aquela que a gente já faz ali nas escolas aí de MBA, é justamente na prática. Né? Então, foi justamente lidar com esse ambiente complexo, poder trazer toda a bagagem de segurança que permeia legislações e afins, para poder a gente aplicar em outras localidades, em outros tipos de projeto. Né? Então, hoje a gente trabalha em projetos na área de energia, projetos na área de logística, projetos diversos, desde indústrias, né? Então, a gente consegue trazer um pouquinho de cada um, compartilhar essas informações, essas necessidades dentro do cliente final. Então, tu trabalhou bastante tempo, pegou toda aquela parte de modernização dos aeroportos, pré-Copa, e depois tu passou para
para o fabricante. Tu saiu de um lugar que tu trabalhava e foi para a parte de fabricantes. Exato. Uma situação. Exato. Como integrador, eu conheci na época a Imetis, que posteriormente foi comprada pela Senstar, né? Então, eu conheci o produto. E aí, até é bacana que eu brinco com o pessoal do tipo, como integrador e depois virando fabricante, eu queria um produto no qual eu confiasse. Porque quando eu vou trabalhar isso com um cliente final ou com um parceiro, antes de tudo eu sou técnico. Então eu preciso entregar um produto no qual eu confie, né, para realizar aquela atividade que eu estou defendendo. Então, como integrador, eu conheci o produto, conheci a solução. Posteriormente, como fabricante, eu estou trabalhando esses produtos, né, nesses diversos clientes, nas diversas verticais que a gente está presente. E a Senstar, Exato. Ela é uma empresa da onde? Perfeito. A Senstar é uma empresa canadense / israelense, né? E além da parte de gestão de câmeras e analíticos que veio com a Imetis, a Senstar tem um histórico de mais de 40 anos com a parte de monitoramento perimetral. E o nosso grande diferencial em relação a outras soluções concorrentes do mercado é justamente que nós temos um leque, um portfólio de soluções. Então, nós, enquanto Senstar, temos uma solução unificada de segurança. Então, se você tem um projeto do zero, a gente consegue te entregar todas as disciplinas. Gestão de câmeras, analíticos, controle de acesso e monitoramento perimetral com diversos produtos. Se você já tem, de repente, uma solução para gestão de câmeras, a gente já integra com os principais parceiros. Se você já tem uma solução para controle de acesso, a gente também já integra com os principais parceiros, né? Então, a nossa proposta é compor uma solução de segurança, seja completamente dentro do portfólio Senstar ou fazendo integrações com os principais parceiros. Bom, então vamos lá. Vamos chegar onde a gente quer. Hoje a gente vai falar sobre insegurança perimetral. A gente sabe que a Senstar tem várias soluções para todos os nossos problemas de insegurança. Mas explica pra gente o que é insegurança perimetral, mas antes segurança perimetral, mas antes tu quer explicar um pouquinho o que é segurança, né? A gente estava conversando nos bastidores. Conta pra gente hoje, exato. Aula do mecatrônico Fred Rocha. Exato, até o nosso desafio é justamente trazer isso de forma mais simples possível, porque às vezes a gente fica floreando demais, com palavras bonitas demais e no fim a coisa é simples. Então assim, o que é segurança física? Segurança física é justamente o conjunto de recursos humanos, tecnológicos e operacionais para justamente garantir a segurança de pessoas, lugares e propriedades contra invasores, contra ações indesejadas, né? E aí a gente puxa o gancho para a parte perimetral, que é justamente essa segurança aplicada nas fronteiras, né, da nossa propriedade. Então, eu quero antever ao máximo quando eu tenho um invasor, né? Então, acho que esse que seria o grande resumo. Na verdade, gente, eu marquei esse programa, eu convidei o Fred, porque eu tenho um sério problema na minha fazenda. Meus cachorros fogem. E eu convidei o Fred para trazer a solução dessa minha insegurança. Eles fogem da fazenda e querem vir atrás de mim para São Paulo. Então é muito triste, porque são 2 São Bernardos enormes, de 97 quilos. E o Fred vai trazer a solução para isso, né, Fred? Não, com certeza. A gente vai falar um pouco também de produtos, né? Mas o produto que está aqui, que eu já vou levar para casa para segurar os meus cachorros e não fugirem. Não, com certeza, com certeza. Mas é como a gente estava comentando, né? A gente tem diversas soluções, então a gente tem que olhar cada projeto, cada necessidade, de acordo com as características, com as necessidades, o que a gente já tem para fazer esse monitoramento, né? Então, por exemplo, se lá já tiver uma cerca, a gente coloca um cabo sensor na própria cerca para fazer o monitoramento. A gente transforma aquela barreira existente numa barreira inteligente. Se de repente não tem cerca, não pode ter cerca, não pode ter câmera, por exemplo, porque é um ambiente privado, você não quer ter a sua privacidade invadida de forma alguma, a gente tem sensores, inclusive, para detectar a presença de massa de água e fazer essa diferenciação. Mas tu não vai colocar, não pendura nada e tu consegue detectar esse movimento, é? Exatamente, esse é o grande diferencial, você não pendura nada, esteticamente não tem nada, então até para o invasor, ele não sabe que existe o sensor. Então, antes dele chegar até você, você já detectou com uma grande antecedência. E essa antecedência é fundamental
quando a gente fala em segurança, né? Então a gente falou sobre a questão do que seria vamos dizer assim, a segurança física, entramos um pouquinho no que seria a segurança perimetral, e quando a gente fala em segurança perimetral, a gente geralmente diferencia entre a tradicional e a moderna. E a tradicional seria aquela que a gente coloca uns pedacinhos de alumínio, assim, de ferro, e pendura um arame, e coloca uma eletricidade, mata passarinho, mata gato, e é isso que acontece. Isso é antiga. Exatamente, essa é a tradicional. Quem é que não tem essa cerca? Já teve uma cerca dessa, né? Pois é, exato. Então essa é a tradicional. É aquele alambrado, é a concertina, que bom, é um método talvez um tanto arcaico e limitado. Por outro lado, quando a gente fala em monitoramento perimetral, segurança perimetral moderna, a gente já fala em produtos tecnológicos e também a parte de operação, de procedimentos, né? Então a gente vai falar de diversos sensores para poder te ajudar a operar, né? A fazer essa segurança, e também a gente vai até apresentar alguns slides aqui, só para poder ilustrar um pouquinho. Vamos passar os slides aqui? É a segurança. Bom, até esse slide a gente já devia ter apresentado, mas vamos voltar nele só para poder apresentar um pouquinho do que é a Senstar e trazer todo mundo para o mesmo mesma ponto. Página, Exato. Então a Senstar, ela se diferencia de outros fabricantes justamente porque a gente tem uma solução completa de segurança, uma solução unificada. Quando tu fala unificada, vamos explicar, são câmeras e softwares. Exato. A gente vai trazer câmeras, softwares com a parte de analíticos, a gestão, todo o cockpit ali, e também diversos sensores para fazer esse monitoramento. Então, por exemplo, se hoje você já possui uma solução para gestão de câmeras, não tem problema, a gente pode conectar com uma das nossas soluções de gestão de monitoramento perimetral. Não tenho nada, só tenho uma cerca. Perfeito. E os cachorros dentro dessa cerca e não tem nem internet, porque é uma fazenda, é longe. Sem problema. A gente trabalha localmente, implanta um software para fazer a gestão de câmeras, podendo ser a nossa solução para gestão de câmeras, que é o Symphony, e a gente vai selecionar o produto para monitoramento perimetral de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que já tiver e de acordo com o que for adequado, né? Então, por isso que a gente tem que fazer sempre um trabalho específico, projeto a projeto, necessidade a necessidade. Bom, então, aqui a gente tem todo o portfólio da Senstar, né? Diversos sensores, a parte de gestão de câmeras, que vai unificar todo o monitoramento. E aí, no próximo slide, a gente vai ter, vamos dizer assim, a primeira etapa da segurança, que é dissuadir, né? Então, a gente vai evitar a invasão, né, por meio da detecção precoce, antecipada desse invasor. Então, se eu tenho uma propriedade que não é para ter ninguém em volta caminhando, porque de repente é um lugar remoto, eu posso usar, por exemplo, cabos sensores enterrados pelo lado de fora da minha propriedade, ou mesmo analíticos nas câmeras, tanto na câmera na borda quanto no software. A 3 metros de distância já identifica, tá valendo, né? Já, isso na parte de perimetral, mas aí nessa hora, se tiver câmera, a gente pode fazer uma associação com o analítico, porque vai detectar antes, porque você talvez não vai poder enterrar esse cabo muito antes da sua propriedade. Então, por isso que a gente fala, a questão da segurança perimetral, a gente tem que ver local a local o que é possível para a gente poder fazer o melhor desenho, né? E o principal é trabalhar sempre juntando os sensores, para a gente poder otimizar a questão da segurança. Então, a partir da detecção antecipada, eu posso acionar a iluminação ou acionar uma mensagem gravada para espantar aquele invasor. Porque a partir do momento que ele sabe... Ele já fica um pouco mais... Exato, ele vai ter cuidado e vai pensar 2 vezes antes de invadir. Ali, porque aqui eu vou em outro lugar que não tem esse sistema, né? Exatamente, então assim, só a concertina já está batido. O que é concertina? Aquele arame farpado que passa em cima da cerca ou do muro. Tá. Então, só a concertina, ele sabe que ele vai ali, corta, ele joga um tapete, ele passa. Então, a partir do momento que você adiciona a tecnologia, mostra essa resposta automática, você não teve nenhum tipo de... O operador não teve que parar para poder mandar essa mensagem, é tudo automatizado, tudo automático, né?
e você muito provavelmente já vai ter evitado ali uma invasão, né? Então, esse é até um exemplo que a gente tem de uma pequena subestação. Vamos para o próximo? Bom, a parte de detectar, né? Então a gente parte do princípio aqui que o invasor vai entrar. Aqui a gente colocou todos a parte dos sensores que são ligados nessa máquina aqui. Exatamente, exatamente. Essa solução é uma solução talvez das mais simples de serem implementadas, né? Cabo sensor instalado na cerca. Essa em especial usa fibra óptica de mercado. Então, você trabalha com o nosso processador e a fibra óptica que você consegue buscar diretamente no distribuidor. Então, fazer depois substituição fica muito mais simples, né? Então, aqui no caso a gente está falando sobre detecção, né? Então, a gente parte do princípio que o invasor vai entrar. Por quê? Porque eu estou falando de sensores que estão diretamente na cerca. Então ele já está se preparando para cortar, para escalar, levantar a malha, ou de repente jogando o tapete em cima da concertina, que era o que a gente estava comentando. Essa é boa, hein, gente? Essa aí quem está em casa já sabe como passar em cima já da sabe, concertina. Exato. Ou então, até para lugares mais críticos, né, como a gente fala, como presídios, né, onde o pessoal às vezes pode fazer uma escavação, também a gente pode trabalhar com esse cabo enterrado ali no limite para... Se detecta, já é alarme, já é uma tentativa de invasão, não é um pré-alarme mais. E ele é enterrado muito fundo? Quantos centímetros? A gente faz, na verdade, quando a gente vai enterrar, a gente tem que entender qual vai ser a nossa intenção. Se for para detectar alguém caminhando, a gente vai colocar ali 45, 50 centímetros abaixo do nível do solo, o cabo enterrado diretamente. Quando a gente vai detectar uma escavação de túnel, a gente pode fazer instalar esse cabo um pouco mais profundo, né? Isso a gente consegue avaliar... Dimensionar. Exato. Projeto para a necessidade, né? Então, detectar é justamente naquele ponto, então. Detectar essa tentativa de intrusão o quanto antes para aumentar o nosso tempo de resposta, né? A gente pode ir para o próximo, por favor? Então, detectei. Essa etapa atrasar é bem fácil da gente entender, né? Então, assim, o que eu posso fazer para poder ganhar mais tempo, né, para a pronta resposta da segurança? Então, eu vou desde desenergizar o local para evitar, de repente, até uma fatalidade. Eu posso acender a iluminação ou desligar a iluminação, né? A gente tem que Deixa entender... tudo Tudo de forma automatizada. Por quê? Porque a gente fez uma detecção antecipada. Então, a etapa anterior é a etapa-chave. Quanto antes eu detecto, mais tempo eu vou ter para responder e eu posso deixar preparadas as prontas respostas automatizadas enquanto a equipe de segurança está avaliando, que é justamente a próxima etapa. Posso perguntar uma coisa? Vamos Claro. lá. Eu acho que no Brasil hoje a gente tem muitos sítios, muitas fazendas, né? Que sofrem a insegurança. E isso infelizmente, os criminosos entram, matam, roubam. Isso serviria para locais como estes, não precisa ser só para superestações elétricas ou presídios. Eu posso trazer isso para o meu cotidiano e implementar num sítio? Perfeito. Isso sim é muito possível, até porque a gente tem esse portfólio de soluções. Então, daqui a pouco você fala em um sítio que tem quilômetros de perímetro. Assim, fazendas que são enormes e outras menorzinhas, né? Exato. A gente tem produto que faz até 80 quilômetros. Quando tu diz 80 quilômetros, é um sensor se comunicando com o outro em 80 quilômetros? Nesse especificamente é um único sensor que vai estar conectado a um cabo de fibra e vai monitorar até 80 quilômetros. Nossa! Então a gente consegue ajustar. E de repente, se você tem um trecho de perímetro onde você não tem a cerca, que era aquilo que a gente estava comentando, a gente tem sensor que detecta a massa de água e diferencia o alvo, o invasor. E interessante para fazendas também, de cavalos que tu estava falando, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você tem uma fazenda onde passam animais de maior porte, você não quer gerar alarme por conta da vibração, porque um cavalo vai gerar vibração. E de repente, se você não tem câmeras para fazer essa verificação automática, vai ficar te gerando falsos alarmes,
que é uma preocupação muito importante na hora de trabalhar perimetral. Porque o operador, a partir do momento que ele começa a identificar muitos alarmes, ele vai se acostuma ele vai se acostumar e vai deixar de lado a parte perimetral. Então, na hora que a gente fala de perimetral, por isso que é importante ter esse leque de soluções. Não só para o projeto, para a adequação, mas justamente por conta desses pequenos detalhes, que é massa de água, é vibração, o perímetro é longo, o perímetro é curto, é um cabo de fibra óptica, ou de repente eu quero uma precisão maior e o perímetro é muito pequenininho, o que eu uso? Né? Então a gente consegue ajustar. Analisar. Exatamente. E aí, falando sobre a questão de avaliar, né, a nossa tentativa de invasão, então, a partir do momento que eu detecto que teve a tentativa de invasão, que eu tive essa etapa também de retardar, ligando, desligando a iluminação, mandando uma mensagem de áudio, né? Eu vou ter a etapa de avaliar, que é justamente quando o operador vai ir no cockpit para fazer a visualização das câmeras, para visualizar os sensores, onde que está sendo esse alarme, para fazer as tomadas de decisão, né? Então, por isso que são produtos complementares. O monitoramento perimetral não vai substituir as câmeras, ele complementa as câmeras. Qual que é o diferencial aqui que a gente precisa deixar bem marcado? A partir do momento que você tem uma solução de monitoramento perimetral, você vai ter um monitoramento contínuo de todo o seu perímetro. Se você fosse fazer isso com câmeras, você iria gastar muito mais em câmeras, em quantitativo de câmeras, consequentemente infraestrutura, licenciamento de software, storage, servidor e tudo mais. Então você otimiza isso. Então você vai colocar um cabo sensor que vai fazer esse monitoramento, né, como exemplo. A partir do momento que ele detecta uma tentativa de intrusão, chama a câmera mais próxima. E daí a câmera vai fazer a verificação, ou um guarda, ou alguém que vai estar... Exatamente, exatamente. Então, é justamente facilitar a vida também do operador. Porque hoje em dia a gente tem cada vez menos pessoas acompanhando as câmeras. Então, a gente tem que aumentar a inteligência tecnológica, né, as soluções tecnológicas para melhorar a consciência situacional do operador, né, e lidar com cada vez menos pessoas fazendo essa operação. Então, aqui a gente tem até o exemplo, né, que a gente consegue, nessa solução centralizada, exibir os mapas, vincular as câmeras às tentativas de intrusão e também fazer a parte de fusão de sensores, que é justamente essa combinação de monitoramento de perímetro, câmeras analíticos de forma automática para filtrar o que é alarme real e o que é alarme do ambiente, um animal, por exemplo, ou um galho batendo. E eu posso usar isso também para evitar esses roubos de cabos que a gente está tendo nessas ferrovias? É uma ideia também para usar isso na parte perimetral? Perfeito, é uma ótima aplicação. Talvez uma das nossas características mais interessantes é a nossa criatividade, né? Eu falo enquanto, vamos dizer assim, enquanto brasileira, porque no final das contas a gente tem um cabo, um sensor acústico. Então ele vai detectar a vibração onde ele estiver fixado. Então a gente fala de monitoramento de perímetro, mas nada impede da gente fixar esse cabo junto a cabos de dados, a cabos de alimentação elétrica, né, para fazer esse monitoramento. Inclusive a gente tem também casos como esse, aplicações como essa, fora já do Brasil, fazendo monitoramento de cabos de alimentação de linhas de trem. Por quê? Porque se aquele cabo é roubado, se tem uma tentativa de furto, a gente sabe que vai ter um grande prejuízo por ter aquele trem parado. E virou moda, né? Porque na Turquia acontecia muito isso e agora no Brasil o pessoal está roubando todos os cabos. Não, com certeza. E é válido destacar que vale tanto para cabos de, vamos dizer assim, de longas distâncias, né? De cabo e tudo mais, mas também para curtas distâncias. Então, de repente, a gente consegue trabalhar tanto linhas de trem que a gente fala de 200, né, quilômetros com uma grande facilidade, e até perímetros menores, ou melhor, trechos menores de cabos, né? Então, assim, a gente consegue também esse tipo de aplicação com essas
soluções de monitoramento perimetral. Bom, voltando ao que interessa, né, o problema dos meus cachorros, eu coloco isso e eles não vão sair. Quando eles tentarem sair, eu vou receber um alarme pelo telefone ou por alguma coisa assim. Exatamente. Então, na hora que eles tentarem sair, a gente vai detectar e a gente vai, de repente, mandar uma mensagem de áudio. Leonardo, volta para dentro! Exatamente. E aí você vai usar as suas câmeras que estão ali para verificar. Eles estão voltando, né? Então, é isso que é vamos dizer assim, o bacana da tecnologia. É você poder fazer essa fusão do que a gente já tem hoje de uma forma simples, mas que vai fazer muito mais eficiente, né? Acho que esse é a grande questão hoje. Não é mais focar em um só. Então, a gente fala, por exemplo, de alguns outros sensores antigos que a gente tinha de monitoramento de perímetro, né? Qual que é o grande problema? Sensores que fazem um papel semelhante a uma câmera não vai tirar a necessidade de uma câmera. A gente sabe que a câmera será necessária. Então, quando a gente fala em sensores que são semelhantes a câmeras, né? Como a gente geralmente bate, os radares, por exemplo. Radares fazem sentido quando você, de repente, não tem uma cerca. Quando você, de repente, não pode enterrar, né? Agora, onde você tem câmeras e você já tem uma cerca, você pode enterrar, você vai ter sensores complementares. Eu acho que a construção, né, da segurança é utilizar todas as ferramentas que a gente tem no mercado. E a gente tem diversas ferramentas, né? Não, com certeza. Muitas pessoas acham que eu vou ter um sistema de segurança, vão lá e compram uma câmera fake ainda, que tem só um negocinho vermelho, penduram e se sentem seguras, né? Eu acho que isso está mudando, né, Fred? Não, com certeza isso está mudando. E justamente o que a gente tem que também diferenciar é, talvez essa câmera atenda a sua residência, talvez atenda aquele pequeno comércio, né? Mas ela não vai atender projetos críticos. A gente tem que diferenciar o que é um produto doméstico, né, que vai de repente dar problema, e produtos que são testados, certificados e que têm diversos cases de aplicação, né, em ambientes críticos, né? Ambientes que não pode ter falha, porque se tem falha tem um grande prejuízo ou risco à vida, pior ainda, né? Exatamente. Então, sem dúvida, é o que a gente tem que observar. Essa construção de segurança é muito importante. Por isso que é importante a gente estar aqui, conversar, explicar para as pessoas, porque muitas vezes falar de segurança é uma coisa chata, né? Ninguém quer muito ouvir. Então, é importante vocês virem, contar essas histórias para a gente conseguir passar para o público como é importante, né? Pensar em segurança, pensar em ser seguro, em viver com segurança. Não, com certeza. E, além disso, fazer de uma forma fácil, de uma forma simples. Porque também não adianta, enquanto técnico, enquanto fabricante de uma parte desse bloco, dessa necessidade chamada segurança, eu querer fazer muito difícil de operar, muito difícil de dar manutenção, né? Então, até a gente vai mostrar um vídeo aqui, que é uma das verticais que a gente trabalha. Exato. Que é o vídeo que trata de uma das verticais que a gente trabalha, que é a parte de logística, né? Poder falar um pouquinho, né, dessa solução unificada da Senstar, a gente trouxe o vídeo sobre logística, né, que é uma das verticais que a gente trabalha bastante hoje. Então, bom, vamos ao vídeo. A gente tem a parte de controle de acesso com reconhecimento facial, né, então a gente trabalha já integrado a parte de câmeras com a parte de controle de acesso. Então você consegue fazer lista de permitidos e bloqueados. A gente também integra a parte de leitores, né? Então, toda a parte de cartão, biometria e tudo mais, e isso é operado de uma forma unificada. A gente também consegue usar a parte de analítico nas câmeras para fazer leitura de placa, para fazer a admissão dos caminhões, e os analíticos para fazer esse rastreamento das pessoas. E o analítico de reconhecimento de caracteres, né, de leitura de placa, também é feito para fazer esse roteamento. E essa parte de logística que vocês falaram que tem mais... Exato. A gente trabalha, a gente pega aquela câmera que está no ambiente para poder fazer esse monitoramento dos pallets, por exemplo. E aqui a gente monitora, que a gente comenta, né, que além de fazer o monitoramento perimetral, a gente pode fazer até o monitoramento das paredes, das fronteiras dos galpões, né, que foi o que a gente viu ali há pouco. E como exemplo, né, já que a gente está no ambiente de logística, a gente consegue fazer essa conciliação, essa integração entre a movimentação dos pacotes, por exemplo, com a parte de câmeras. Então, você pode posteriormente buscar nas câmeras, né, em que momento que aquele pacote foi visto por último.
Então você se pode... alguém colocou alguma coisa dentro, né? Exato, ou se o pacote caiu, como é o caso do vídeo, né? A gente pode fazer o mesmo também com a parte de reconhecimento facial e leitura de placa, né? Então você consegue trabalhar isso na sua segurança de uma forma muito fácil, né? Porque está tudo unificado. E voltando aqui para a parte principal, né, do nosso... O nosso perímetro, né? Exato. Nossa segurança e o monitoramento perimetral. Então a gente consegue fazer essa fusão do analítico na câmera, mais distinguir o que é monitoramento perimetral, né? Para fazer essa diferenciação do que é um alarme real. Então, se é uma pessoa pelo lado de fora, é um alarme real. Se é uma pessoa do lado de dentro, do lado seguro, por mais que ele esteja ali batendo na cerca, não é um alarme, né? Ele também pode mandar os sons, né, que tu falou. Exato, a gente pode fazer essa integração com as cornetas para poder mandar mensagem. E por último, a gente mostra nesse trecho do vídeo justamente esse resumo do que a gente consegue entregar dentro do pacote Senstar. Então, monitoramento de perímetro, analítico para gestão de câmeras, ou o perímetro, a gestão de câmeras, os analíticos, né? Tudo de uma forma unificada. Show. Bom, o Fred arrasou aqui. Fred, tem mais alguma coisa que a gente pode falar sobre insegurança perimetral ou sobre solução para a nossa insegurança perimetral? Ótimo. Eu deixei um último slide, que é justamente os produtos-chave para o monitoramento perimetral. Ele é uma pequena parte do nosso portfólio, apenas para ilustrar o que a gente tem. Esse é o meu produto verde aqui, gente, que combina com a minha roupa linda, maravilhosa, que eu vou levar para segurar o Bernard. Perfeito, perfeito. Que é o Fiber Triple Patrol FP400. Exato. Essa é a solução que a gente tem para perímetros menores, que é uma solução baseada em fibra óptica. Então, a gente vai fazer até 1.200 metros de perímetro em até 4 zonas de 300 metros cada. Agora, por exemplo, se você tem perímetros menores, vamos dizer lá na fazenda, dado a área, a gente tem várias torres de transmissão para fazer, por exemplo, a parte de Wi-Fi. Então, a gente pode usar o FlexZone. O FlexZone é uma solução baseada em cabo metálico. É esse que tu trouxe ou não? Não. Essa é um painelzinho que já foi feito para ficar no tempo, né? Ele já vem pronto para ser instalado na cerca, perímetros menores, que é uma solução baseada em fibra óptica. Então, como a gente também estava comentando sobre a parte de energia, né? E aqui é para quem é mega, que usinas hidrelétricas, alguma coisa assim. Exato, para monitoramento de carro. Perfeito. É a solução mais adequada. Mais robusta. Exato. Mas aí a gente volta para aquela questão que a gente falou. Cada projeto a gente trabalha, cada necessidade a gente trabalha ponto a ponto, porque nada impede de você fazer uma composição. Porque, independente do produto que você use para atender a sua necessidade, a gente trabalha todas elas de forma unificada. Então você pode ter um trecho com FlexZone, um trecho com FP400. Se você tem várias fazendas, você pode fazer um mix disso sem problema. O seu monitoramento vai ser transparente. Então, pessoal, nada de usar mais a Corselina, né? Exato. Nada não, já de era. colocar aquele arame farpado que não adianta. O negócio é a gente colocar coisas modernas, né? Pra gente garantir a segurança de quem tá querendo sair, como os meus cachorros, ou de quem está querendo entrar para acabar com a sua segurança. É isso? Exatamente. Então, a gente está aqui justamente para falar disso, né? Para falar que existem soluções para fazer esse monitoramento, diversas tecnologias que a gente defende que tem que ser trabalhadas, integradas em conjunto para melhorar, né, a questão da segurança. Fred, quer deixar teu contato para o pessoal de casa, se o pessoal te seguir no LinkedIn, conta aí pra gente. Não, com certeza. Eu vou deixar na tela o contato, né, o QR Code para o pessoal pegar, então vai poder tanto pegar desde os contatos e-mail, telefone e também o LinkedIn, para onde a gente compartilha ali as informações, alguns casos, né, de aplicações. E claro, como tecnologia, a gente pode falar, mas os clientes mais críticos, dificilmente a gente vai poder citar, né? A gente comenta como se pode trabalhar, mas essa parte sempre é sigilosa, né? Exatamente. O pessoal não gosta muito de comentar. Exatamente. Fred, muito obrigada. Adorei saber todas essas dicas sobre insegurança perimetral, que é um assunto bem complexo, né? O nosso mecatrônico aqui, especialista em diversas áreas, um gênio, né? Muito obrigada pela presença. Espero te encontrar em outros programas para te vir para falar mais sobre as outras soluções que a empresa tem.
E muito obrigada pela presença. Não, com certeza. João, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho mais sobre segurança e poder destacar, né, esse mix de solução que hoje está disponível e que a gente precisa lançar a mão justamente para poder garantir, porque afinal de contas, né, os invasores estão cada vez mais espertos, cada vez mais cheios de artimanhas, então a gente tem que se prevenir também. Muito obrigada, Fred. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, falando sobre as soluções para a sua insegurança. Cliquem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima semana. Muito obrigado.